Boa noite, muito obrigada por vocês terem vindo. Agora daremos início ao nosso solene bate-papo, já que eu estou com o microfone. Estou tomando a liberdade, então, de começar, já que eu fui a última a entrar no trio. Aqui, fui a última convidada de esse trabalho, daí vocês se complementem, tá? Sim, vai. Tudo surgiu, a Thaís já conhecia Simone Weil por intermédio do Osvaldo Boareto, um diretor de teatro com quem ela trabalhou há bastante tempo. E a Simone Weil era o próximo trabalho, né, que vocês iam fazer dele, antes dele falecer. E aí, por conta do falecimento dele, esse trabalho acabou não sendo concretizado, ela ficou com essa vontade guardada, enfim. E aí, isso daí é melhor você contar, né? Com o edital de... E aí eu conversando com o Maurício sobre Simone Weil, exatamente. Aí ele incentivou bastante. E a Silvana estava junto, a gente começou a escrever sobre. Então a gente convidou você para continuar a fazer tudo isso, que surgiu então o Metaxo em esses 8 filmes. Aqui tem 5 diretores, 3 estão viajando. É isso. E cada um vai falar da sua experiência de Metaxo, Simone Weil e eles mesmos e o texto que a gente indicou para eles, que a gente deu para eles. Ok. É isso. Então, eu vou dizer o seguinte, eu não sei, o Maurício, o filme dele é o Parque Xangai. Simone Weil. Ele foi o nosso primeiro, não é à toa que ele está ali primeiro sentado, ele é sempre o primeiro. E o Matheus foi A Mão que Te Alimenta. O Luciano foi o último convidado, super convidado. O filme dele é o Dui. O Capel, o filme dele foi o segundo, é o Metaxo, sequência 1. E o Alex, uma tarde de outono no espaço. É isso. Então, eu não sei se vocês falam alguma coisa, ou se vocês querem falar, ou se as pessoas perguntam, não sei. Sempre eu, né? Sempre, Maurício. Sempre. E mais uma coisa, a gente tem também os atores aqui, alguns atores. O Elliot, que participou do filme do Capel, e o Pedro e o Fábio. O Pedro participou do filme do Alvise, o Fábio participou do filme do Matheus. Oi, não, só acho interessante pontuar umas coisinhas. A primeira. E a Débora e o Patrício. Dá um sobrenome, Pedro o quê? Débora o quê? Esse trabalho... Não, peraí, só deixa eu pontuar algumas coisinhas, eu já vou dar os nomes devidamente. Esse trabalho, ele não nasceu já assim com essa super ideia, vamos fazer 8 filmes, e ele foi sendo muito trabalhado. Quando eu entrei, não era essa a proposta, era diferente. A proposta era que eu fosse uma das convidadas para a gente, daí comigo e com outras pessoas, para se criar esse espaço, que é o que foi proposto a eles, em relação a Simone Weil, a partir da Simone Weil. Nada biográfico, nada documental, nada narrativo. E aí, à medida que a gente foi desenvolvendo essa ideia, surgiu um edital, que daí eu acabei entrando compondo esse triângulo como base, e daí o trabalho foi sendo lapidado, né? E depois disso, o Patrício Salgado, que está aqui atrás, que trabalhou com a gente em vários dos filmes, na parte de edição, finalização de som,
Ele tem um trabalho super bacana com direção de arte, desenho de som, e é dele a concepção da instalação. E a Débora, que também está conosco, que fez os textos incríveis, as poesias que são lindas e que conseguiram abarcar todo, fechou com chave de ouro, exatamente. E Pedro Barreiro, ele atuou no Parque Xangai, além de ter ajudado em outras tantas coisas. O Fábio Marcoff trabalhou no filme do Matheus Paris, A Mão que Te Alimenta. O Alex também, ele fez a direção de fotografia do Alvise e do Alvise e do William. E o Pedro também atuou no filme do Alvise e do William, que é o The Sick Rose. Ali, Alex. E, peraí, só que eu me desconcentrei agora. O Elliot trabalhou também muito com a gente. Obrigada a todos. Agora vamos aos diretores. Sim. E antes de tudo, eu devia ter começado já agradecendo a SP, agradecendo a Margarete, a Lúcia, as super parceiras, ao Gustavo, a Esther, a todo mundo aqui que super gentil com a gente, recebeu a gente super bem. Vamos lá, quem begins? Meu filme é Uma Tarde de Outono no Espaço. É um filme de 4 minutos. Quando fui convidado pela Thaís e pela Helena, eu não conhecia a obra da Simone Weil, conhecia apenas a biografia, né? E elas me emprestaram um livro, A Gravidade e a Graça, e foi de lá que eu parti a ideia do meu projeto. Na verdade, eu vi que o que me sugeria, me inspirava no livro, tinha muito a ver com uma ideia muito antiga minha, assim, uma brincadeira, um exercício cinematográfico que eu tinha, bem quando eu comecei mesmo, aquela fissura assim, para dominar a linguagem cinematográfica. Então, eu ficava criando exercícios para mim. No caso, um exercício de eixo, de olhares. No caso, desencontros. E quando eu li A Gravidade e a Graça, eu achei que poderia brincar um pouco com isso, né? Eu lembrava assim de coisas que eu ouço nos bares, assim, das pessoas falando sobre a ausência que não existe homem que preste, homem bonito, homem bacana, os homens não são isso, não são aquilo, as mulheres são assim, as mulheres são assadas. Na verdade, aquela riqueza de desculpas, de frustrações, uma coisa chega a ser patética. Então, eu queria juntar isso com um pouco dessa satisfação de buscar o prazer através de outros mecanismos que não fosse o amor, não fosse o sexo, não fosse as coisas mais próximas da nossa natureza. Então, eu brinco muito com isso, com a atração, com esse símbolo. É isso, obrigado. Meu nome é Capel, meu filme é o SW, Metaxo Sequência 1. E, bom, eu conheço a Thaís faz tempo, ela fez alguns dos meus filmes anteriores. E ela me apresentou esse projeto, depois me apresentou a Helena e a Silvana. E eu não conhecia a Simone diretamente, elas me mandaram todos os textos referentes, eu comecei a estudar um pouquinho. Então, eu acabei tentando pensar num roteiro que fosse uma metáfora sobre isso. E aí eu acabei trabalhando com esse negócio essa figuração da morte, da vida. E por isso que no filme acabam tendo personagens, tem um desenho de caráter bem específico ali para designar muito bem essa questão do soldado e a sensação dos momentos finais dele
e como ele visualiza a esperança de vida e a esperança de morte ao mesmo tempo durante o sofrimento. O título, na verdade, inicialmente eu não sabia que ia ter título, então eu dei só Metaxo. Aí me falaram, não, precisa ter um título. Aí eu dei Metaxo Sequência 1. Para quem não sabe, Sequência 1 é o autosave do Final Cut. Então, na verdade, quando você não dá nome para o negócio, o Final Cut vai lá e dá Sequência 1. E o SW é porque depois me falaram assim, não, precisa ter SW no começo. Aí então ficou SW Metaxo Sequência 1. Então, basicamente, a questão do título é essa. E de resto também, para mim, foi uma grande oportunidade de ter uma experimentação nesse sentido de trabalhar um filme sem obrigações de formato, sem obrigações de uma narrativa constante ou linear ou mesmo padrão. Então, para mim foi bem bacana porque deu liberdade de criar à vontade. Claro, tinha um texto base, mas deu liberdade total dessa interpretação sobre esse texto. Então, para poder fugir do que o cinema pede em geral, para mim foi uma oportunidade bem legal, assim, acho que, e o evento inteiro de poder juntar com outras visões sobre a mesma pessoa, acho que dá um retorno bem legal, assim, como realizador. Sou Luciano Maciel, eu fiz o DUE e é um processo um pouco inverso, né? Eu acho que dos oito filmes eu fiz 6, né? Eu entrei no projeto. Estou de todos os lados, até que eu virei e falei, o seu filme tem que entrar. Mas como assim? Eu falei, leia e aí você vai entender. Porque tem mais a ver com Simone Weil que às vezes os outros, mais do que os outros. Bom, eu entrei participando do projeto e paralelamente eu estava fazendo um curta, né, também. Não tinha nada a ver com o projeto e no meio da história, né, a Thaís me ligou e falou, tem a ver, e me emprestou o livro. Eu falei, deixa eu ver se tem a ver mesmo. Aí eu curti, gostei, fiz 6, né, dos 8 filmes, alguns como esse como diretor, alguns como assistente de câmera, outros como fotógrafo, do Capo como fotógrafo. Ator também. Eu sou atirador, né? Sou atirador de elite. E o primeiro, né, que bem na época que a gente estava fazendo curta, o primeiro que eu fiz foi com o Maurício, que eu estava meio assustado, né, de fazer aquilo, mas foi legal também. Não, também porque era diferente, né, um trabalho diferente, eu estava acostumado eu estava me arrastando um pouco assim, então só que cheguei, e aí aparece esse projeto que foi muito legal e diferente, né? Então já me diverti desde o começo e quando fui convidado me diverti muito mais, assim. Então obrigado, principalmente para vocês, né? Pelo convite. E esse filme com a Simone Weil, o que você achou que tinha tudo a ver? Basicamente. Não tinha nem título ainda, né? Não tinha. Depois da Simone Weil você colocou. Ele era um curta que eu já estava planejando há um pouco fazia 3, uns 3 anos, e aí tinha outro título, tinha outra ideia, era outra história e tal, e fiz de um jeito que a Thaís me convidou, né? E aí antes disso, ela me emprestou o livro e eu li sobre. E eu comecei a ver alguns paralelos sobre aquilo que eu tinha feito e tal, e gostei bastante e agradeço também a Isabela, que participou bastante do processo. Fiz algumas fotografias que eu nunca tinha feito, né? Assim, acho que foi legal.
E gostei bastante de ter participado de todo o projeto, assim, não só com o filme que eu dirigi, mas de ter participado efetivamente de todo o processo né, desse. Então, eu acho que, como vocês, eu também me sinto bem realizado. É isso. Obrigado, né, por tudo. Você não quer falar antes de mim, Maurício? Tem certeza? Não, vou falar. Tá assim. Não, tudo bem. Meu nome é Matheus, eu fiz A Mão que Te Alimenta. Eu concordo totalmente com o que falaram, porque é muito raro, para mim, pelo menos, conseguir partir do tipo de escritura que vem com a Simone Weil, em vez de partir, geralmente você vai partir de um conto, de um romance, de uma coisa muito mais... então foi uma super oportunidade, assim, poder partir desse tipo de material para ir pensar um filme desde de dentro para fora mesmo, de uma questão filosófica, poder partir para uma questão narrativa, que eu acho que no meu filme foi muito importante para conseguir pensar como a gente ia estruturar ele, A Mão que Te Alimenta. O nosso é um filme que tem 2 planos e são 32 minutos, então é lógico, tem uma questão tanto para os atores, deve ter tido, quanto para o público. A gente trabalha com o desconforto um pouco, é uma questão importante que surgiu dos escritos, surgiu do livro A Necessidade de Raízes, da Simone Weil. Tá. Hã? Necessidade da Alma, que é o último livro. The Need for Roots. Exatamente. Mas Tá, desculpa. Tá. As necessidades da alma. E justamente eu me baseei no capítulo As Necessidades da Alma, que elas me passaram. E aí esse desconforto, já desde os escritos, foi uma coisa que e a gente discutiu muito sobre isso, sobre essa questão do desconforto. Com relação ao tema que era trabalhado, tinha uma questão da necessidade... Bom, tinha uma discussão um pouco no capítulo que era o erro da Revolução Francesa foi discutir os direitos do homem, os direitos do ser humano, em vez de discutir os deveres. Que primeiro deveriam ser discutidos os deveres. E dentro desses deveres tinha o respeito à comida, ao alimento, né? Quando você vê uma colheita, aquilo não é só alimento para um indivíduo, mas é alimento para toda a humanidade, que você deveria tratar aquilo com o devido respeito. Claro que, para mim, me marcou, foi super forte, especialmente considerando o jeito como a Simone Weil morreu, né, devido à desnutrição, né, greve de fome. Então, quer dizer que esse respeito possa ir ao limite de você, de ser um autoflagelo, né, isso era super importante para a gente. Qual é o limite entre o respeito que você tem que prestar a uma coisa e você ter uma situação de desconforto, de submissão, a questão da dominação e submissão. A gente trabalhou um pouco nesse filme. E aí fizemos essa escolha. A gente tem um plano que dura 30 minutos, é um plano em que tem uma refeição, e a gente trabalhou um pouco com o tempo performático, mais do que com o tempo da atuação de um ator. Mesmo nos ensaios, o Loi teve que comer o prato inteiro de comida. Foi uma coisa um pouco sacrificada. Então, eu acho que a gente estava tentando trabalhar um pouco com isso. Até pela minha relação com os escritos dela, sempre foi de interesse e conflito, o tempo todo. Assim, eu sinto que ela é um produto da época dela, inseparável de Charles de Gaulle, de Mussolini, Hitler, tal, uma época em que a gente tinha esse tipo de figuras, né, na Europa, e você tinha essa mulher com esses escritos e essa vida super marcante, forte, e os escritos dela chegam com momentos de epifania, momentos de contradição, momentos sempre falando da minha opinião, pessoal, lógico, de como, né, eu fui afetado por esses escritos.
opressão, às vezes pareciam ser super ditatoriais, os, sabe, commandments, as coisas que vinham, e às vezes não, pareciam ser coisas no movimento de libertação do leitor. Então, partiu um pouco dessa relação conflituosa também com os escritos. E a ideia inicial, na verdade, eu estava lendo os escritos e eu estava logo na região da Luz, lá passando bem na região da Cracolândia mesmo, assim, lá perto da Sala São Paulo. E numa cidade como São Paulo, que a gente tem a Sala São Paulo, onde você tem maestros convidados quer dizer, da Áustria, tem gente do mundo inteiro. O cara sai da Sala São Paulo, o que ele vê? É uma estampa da nossa sociedade um pouco, e a gente tentou imprimir isso no filme um pouco, porque também tinha uma questão de uma pessoa que decide, é pedido, não está dentro do filme, mas se imagina que é pedido um favor, essa pessoa decide dar esse favor para essa outra pessoa, para um estranho, mas é claro que quando você envolve questões de classes sociais aqui no Brasil, quando você envolve estruturas de poder, sempre a questão de dar um favor para uma outra pessoa vem com um preço. Nunca. Aí eu achava que entrava um pouco a questão do respeito que você deve prestar, porque afinal de contas você foi ajudado, mas nunca é num movimento simplesmente de te libertar ou numa relação horizontal. E isso, para mim, eu sentia claramente quando eu estava andando lá perto da Sala São Paulo, uma coisa assim gritante, as diferenças que a gente tem, as relações que se desenham entre as classes sociais. E aí eu acho que agora eu vou passar o microfone para o Maurício Paroni. Bom, tem aquela frase da Simone Weil, que é que quando morre vira tudo luz. Nós todos sabemos, se agradece o sonho do diretor Maurício Paroni de um dia ter dirigido o próprio funeral. Ele não pôde, ele faleceu pouco antes de fazer o filme, de modo que a alma dele dirigiu aquilo ali, que não era bem um filme, era uma espécie de uma homenagem àquilo que foi. Vamos começar assim. O Paroni estava altamente feliz porque dois alunos, não digo discípulos, mas ele foi professor de duas pessoas que trabalharam no mesmo processo do filme, que eram o Mateus e o Alvise, certo? Isso quer dizer, muito embora ele não tenha deixado filhos, ele deixou pessoas que continuaram um pouco aquela mensagem, certo? Outra coisa era que ele aprendeu que ele achava que o filme era só imagem, só que ele descobriu uma coisa, que o filme é som, que era uma vibração. Por exemplo, ele utilizou o texto de um discurso que ele escreveu para o próprio funeral, porque ele, com 41 anos, ele teve um tumor, ele achava que ele ia morrer, ele escreveu, então, um texto sobre o funeral e misturou com... Alguns não sabiam ainda se iam fazer ou não, né? Mas todos eles tinham alguma coisa em casa, ou alguma coisa que já queriam fazer, ou já estavam pensando, mas acho que depois de ler alguma coisa dela, aquilo se concretizou, assim, pelo menos alguns me falaram isso, que depois de realmente ler Simone Weil, a coisa se fechou e a vontade cresceu de fazer e mostrar e sair da gaveta algumas ideias e alguns roteiros que já estavam com eles, que já tinham, apesar de você dar um tema, alguns foram um livro inteiro aberto, alguns foram textos fechados, mas tudo era pensado e eles já tinham isso em casa ou neles, ou
quando veio para fazer, era uma coisa fácil, era uma coisa realmente, como o Matheus falou, de dentro para fora. Né? E só também mencionar o Thiago Parisi, irmão do Matheus. Ele não está aqui, ele mora em Varsóvia. Ele dirigiu A Gravidade e a Graça. Com ele... porque, assim, alguns a gente já deu textos mais dirigidos, outros acabou sendo um espaço um pouco mais aberto, né? O Thiago, além da Gravidade e a Graça, ele tem um trabalho super, assim, com uma assinatura muito forte, né? O Thiago, o trabalho dele tem uma, né? Como todos vocês. E aí, não, de vídeo. E aí a gente teve a ideia de dar um trecho que a Simone Weil está criticando o marxismo, falando que os operários acabam virando extensão das máquinas, né? Ele tem um trabalho de arte cinética, enfim, a gente achou que aquilo cabia bastante, aquele ambiente fabril também cabia bastante, né? E que ela, exatamente, como bem lembrou a Silvana, ela passou por essa experiência de ser operária. E foi uma época que ela falava, não, meu cansaço é tão grande que eu esqueço de pensar, não tenho condição para refletir. E já tinha esse roteiro, já tinha. Aconteceu isso também, que ele já tinha um trabalho, um rascunho do que ele fez nos vídeos, no vídeo dele. E o Márcio Merriel também não está aqui. Ele dirigiu A Virgem de Vermelho. Para ele a gente tinha dado A Gravidade e a Graça. E o que chamou a atenção dele mais foi o que a Simone Weil fala do amor. E fez essa junção com o metaxo, que quer dizer entre, que é uma ponte, né? E só para terminar, para não ficar demorando muito aqui, falar do Alvise e do William, que também não estão presentes. O Alvise convidou depois o William. O Alvise tinha sido o nosso primeiro convidado. Ele é um dos discípulos do Maurício, foi aluno do Maurício na Itália. Já... Alvise sempre convida o William. Sim, eu sei, não tô indo contra, mas que ele tá banindo a gente do secto, mas tudo bem. E aí o William é um grande parceiro do Alvise, artista plástico, designer, cenógrafo, e aí fizeram em parceria. O que foi proposto para o Alvise, por ele ter uma formação clássica do teatro e tudo mais, foi a análise da Ilíada, que a Simone Weil faz, que chama A Ilíada, o Poema da Força. E foi super bonito também o resultado, e deu certinho para chegar o tempo que... Patrícia... a gente também queria que você comentasse um pouquinho sobre o seu trabalho. Acho que fora daqui mesmo também. Vem aqui, Patrícia. Vem aqui, conosco. Bom, onde você tinha parado mesmo? Falando um pouquinho. Agora fala você, sobre falar sobre a sua experiência. Bom, eu achei muito interessante e rico, porque eu tive contato com muita gente de diversas origens, digamos assim. Então foi legal ter esse contato com gente de cinema, de teatro. E acho que eu consegui trocar muita informação. Eu acho que sugeri algumas coisas interessantes para algumas coisas. Bom, teve a própria instalação, que foi, na verdade, não é minha, é em conjunto, né, com elas. A gente teve algumas conversas e tal, eu comecei a sugerir muito e elas acharam melhor eu entrar no barco, digamos assim. Mas é isso, eu
Oi? Crematório. É, exatamente. Me uni no filme. Fomos todos ao pó. Mas eu achei muito legal, porque assim, eu tive contato com... são 8 filmes, eu não sei quantos foram, mas foram mais da metade, com certeza. Participei um pouco de cada filme, de formas diferentes também. E com gente que eu gostei muito também do que eu vi, que eu pude mexer. Coisas tecnicamente que eu achei muito legais e também conceitualmente, quando não era a técnica o foco. Então, eu gostei muito. Aprendi bastante também. E na parte da instalação, basicamente o que a gente fez foi um mashup, que depois a palavra me veio e a gente já tinha encaminhado as coisas. O mashup é uma coisa que hoje se faz muito, os jovens fazem muito, que é, por exemplo, tocar 2 músicas ao mesmo tempo e segurar isso por um bom tempo e conseguir que isso funcione, basicamente, né? Então, eu fiz um ajuste de som, e muito sutil, na verdade, era só algumas coisas bem críticas que poderiam atrapalhar o entendimento, e aí na instalação a gente teria os 4 filmes sendo projetados ao mesmo tempo, num cubo gigante, que ficaria uma sala parecida com essa, né? Ela fica no meio, e você vai circulando o som também, que não seja um som muito alto, para você poder pegar as sutilezas de cada coisa e criar algumas conversas entre os filmes, né? De qualquer jeito, os filmes estão incompletos ali, né? Não é exatamente o filme que está passando lá, né? A gente pega um pouco do filme, digamos assim. Não tinha título, era um loop, então não é exatamente que o filme está sendo projetado lá, né? Mas eu achei muito interessante, eu gostei do resultado, porque essas conversas que eram para ser super controladas, acabaram perdendo um pouco o controle. Vou até explicar tecnicamente. Porque a gente tinha 4 fontes de imagem. E eu fiz um cálculo maluco lá para fazer todos os filmes passarem e com o tempo dos filmes, o tempo que a gente ia ter e quantas vezes cada filme ia passar. Embaralhei tudo aquilo. Só que cada fonte, no caso o DVD, ficou com um tempo um pouquinho diferente. Então, na primeira passada, né, apertando o play ao mesmo tempo e tal, seria uma coisa que eu acompanhei, que eu controlei. A partir daí, da segunda, já começam as coisas a embaralhar. E que eu fiquei meio assim no começo, mas eu falei, quando eu vi o resultado até achei legal. Por exemplo, tem porque uma premissa que eu tinha criado e depois não deu certo, era que nenhum filme ia passar ao mesmo tempo em nenhuma das... Mas criou um efeito, às vezes, muito interessante. O filme do Tiago, que tem uma música toda com acho que um xilofone, um piano tocando, e ela tocando ao mesmo tempo faz um efeito de delay, assim, que eu achei que ficou bem legal também. Enfim. Mas é isso, agradeço muito mesmo ter essa oportunidade de trabalhar com gente muito talentosa. E é isso. Isso é ótimo, senhor. Foi uma surpresa, porque aí você não fica congelado. Eu sou o cara mais do teatro que do cinema. O cinema, para mim, sempre aconteceu de maneira... O cinema sempre aconteceu de maneira fúnebre, certo? Quando te puser do caixão, sem querer, com uma morte, ela vem, né? Tipo... E foi bem interessante esse negócio, porque você acha que você fica enclausurado naquela tela, não é? É muito diferente. Para quem vem do teatro, é uma coisa meio estranha, certo? Quer dizer, a maioria quer dizer, eu vou fazer cinema. Aí começa aquela politicamente incorreta, aquela viadagem. Mas não é bem assim. Aquilo ali liberou a gente, acredito. Entendeu?
por isso mesmo. Ó. É uma coisa que a gente tinha conversado quando começou, antes de ter a ideia, inclusive, era isso. Legal, tem filmes, vai ser projetado, mas vai ser uma sessão de cinema, né? Não, né? Não, eu não queria de jeito nenhum uma sessão de cinema. Não pode ser uma De sessão de jeito cinema. nenhum. E eu queria, ao mesmo tempo, eu não conhecia ainda o Mashup, não conhecia ainda, e aí o Patrício deu essa ideia, bom, ao mesmo tempo dá para fazer os 4, eu falei, mas como que você vai fazer esse Mashup? Não entendi. Ai, como uma música, assim, eu adorei. E também essa coisa que o Maurício falou de direção de teatro, né, que você é diretor de teatro, ali é diretor de fotografia, o Alex. A gente não quis pegar só cineastas, né? O Matheus, o Capel, o Lu já trabalhou com câmera e também cineasta, mas tem o Maurício, que é diretor de teatro, o Alvise. O Matheus tem uma trajetória de teatro. O Matheus também tem uma trajetória de teatro. O Thiago o William também não são artista plástico, o Thiago é artista plástico. Então, assim, a gente não queria só cinema, só cineasta, a gente queria uma experiência diferente. Por isso que a gente deixou eles livres, na medida do que foi. É o seguinte, vamos falar claro, existe um misticismo empregatício, brasileiro, italiano, latino, hispânico, que teatro inferior ao cinema. O cinema é um upgrade, porque é uma indústria, sei lá. Isso veio praticamente porque o teatro é uma atividade de elite nobre, de nobreza, e com a sociedade industrial virou uma atividade de alta burguesia industrial. Certo? Vamos falar tipo como se eu fosse um comunista. Não sou. Morri. Certo? Porém, o que acontece? Aí todo mundo entra no cinema. Aí fica aquele horror, entendeu? Quando a gente vai olhar o cinema brasileiro, cinema de mau teatro. Quem está mal no teatro, você não sabe jogar bem? Você vai ser goleiro. Certo? É assim. Entendeu? A gente sabe que é assim. Vamos falar português claro, certo? Maus atores de teatro vão terminar no cinema, certo? Fazem aquela porcaria. Parece que vira todo mundo intelectual, vira um cinema descolado da sociedade, daquilo que as pessoas falam. Parece que tem um monte de zumbi, fantasma, que está ali, entendeu? Então, já que é assim, pelo menos a gente fez uma coisa toda defuntuosa, ótima, certo? Por isso que eu chamo de... Na hora que misturou tudo, eu fiquei realmente surpreso. Eu falei, isso aqui está tudo vivo, certo? E a gente está indo para a morte. Esses filmes vão ser passados numa tela, miseravelmente, de 2 dimensões, e a gente vai virar uma memória daquilo que foi. Desculpa falar desse jeito, mas cada um é cada um. Né? Certo? Posso? Queria só, voltando ao que foi o nosso ponto de partida e ao que é o nosso ponto de chegada, que é Simone Weil, e aquilo que nós somos a partir do que foi Simone Weil, que é, antes de mais, uma provocadora, uma geradora de conflitos, no bom sentido, sobretudo individuais. Faz-nos pensar no que somos, nos valores, para nós, para os outros. E este percurso foi realmente isso. E queria dizer-vos que foi um prazer criar esses conflitos convosco e conhecer a vossa Simone Weil. E convido-vos a conhecer a vossa Simone Weil e a ler. E realmente é um mistério que vai continuar. E queria abrir-vos espaço para alguma questão, alguma curiosidade que vocês tenham, seja relativamente a ela, seja relativamente ao trabalho de cada um, que espero que já tenham tido o prazer de ver.
Para onde vocês vão depois daqui da SP? Tem algum projeto para levar a instalação? Tem para Porto Alegre e Salvador. Festival? Não, tem. É da gravação. Não, na verdade tem Possibilidades. Os festivais, os filmes vão separados, né? Festivais de curtas, festivais, eles vão cada um para o seu festival ou para aquilo. Depois os filmes vão virar um longa, com esses curtas todos, um não tem a ver com o outro mesmo, e tem, enfim, não tem uma unidade. Tá. E tem também a instalação, né, que vai para os centros culturais, algumas a gente já foi convidado, já pediu orçamento. A gente está vendo, inclusive, como, assim, tudo é muito mutável. A gente pode mudar a instalação de acordo com o espaço do centro cultural o que tiver. Então, a gente não vai fazer uma coisa sempre isso ou sempre aquilo, ou afinal todo mundo aqui muda, todo mundo, né? Então, e que mais? Festival. Sim, e com a nova lei de audiovisual também esses filmes a gente vai ser visto na TV, em programas de curta ou programas inteiros sobre documentários sobre essas coisas assim, de série de conteúdo de produção independente. Então tem tudo isso. Eu tenho uma sugestão aqui a propor. E se a gente não projetasse no muro de um cemitério, entendeu? Vamos, os nossos filmes todos, ali, tipo, lá no Cemitério da Consolação, fazer um workshop, uma performance, alguma tumba. Eu adoraria. A gente Pelo pode meu pensar. filme eu vou fazer, cara. Não, então, assim, é legal pontuar isso também, que é um trabalho que a gente pretende que tenha vários desdobramentos, porque separadamente cada filme ele é bastante diferente um do outro, apesar do mesmo ponto de partida. Se a Simone Weil, né? Todos têm alguma característica que reforça, né? Então, e a gente pretende que esses filmes, os que já estão prontos, alguns já estão indo para festivais, a gente pretende que todos participem cada qual do seu métier e tentar trabalhar os vários formatos, porque também se deixasse só a instalação, esses filmes, né, tentar potencializar o projeto aí como um todo. Oi. Bom, eu queria perguntar, na verdade, se Mateus estava solteiro, né? Que eu gosto dele, mas... não, eu concordo um pouco em relação ao que você falou. Eu concordo um pouco com o Maurício, que eu não consegui assistir todos os filmes, né? Mas fui lá em cima e há uma atmosfera, né, que está criada na instalação, não é simplesmente um filme, né? Então, não é que eu seja conservador, pelo contrário, mas eu estou achando que adaptar a obra a um festival, eu acho que é matar um pouco a obra, né? Então, por exemplo, só porque tem um festival, mandar um filme que participe de um festival de uma maneira diferente, eu acho que é um pouco contraproducente, né? Digo, eu procuraria lugares que tomassem a obra na sua totalidade. Claro, a obra pode mudar, vocês podem mudar tudo, né? Mas eu acho respeitar um pouco o conjunto da obra, né? Dar um pouco de prioridade para isso. Não sei, uma opinião. Que foi apresentada para a gente é que o projeto não era hermético, não é que todos os filmes estavam dentro do projeto e depois
nunca mais. Inclusive porque, apesar da origem ser a mesma, a visão de cada diretor, de cada projeto, era bem diferente no sentido que era uma interpretação. O que esse projeto foi legal, que foi libertador, é que, como ele disse, não foi um roteiro fixo entregue para cada diretor. Cada diretor extraiu do texto o seu roteiro e fez uma coisa extremamente autoral, pessoal. E aí, como tanto, aqui na instalação, todos eles fazem parte do mesmo projeto, mas nada impede que cada um siga a sua vida e depois volte, mas nada impede. É claro que talvez cada curta individual perde a função de representar a Simone, mas não tem nada que limite o filme de carreira individual. Não, me parece bárbaro, mas em função do projeto, de você de apresentar o projeto, me parece que o projeto tem que ser apresentado como está aqui, me parecia. Depois que cada um pode apresentar seu filme, mas fora do projeto, tá bom, mas como projeto, me parece que como instalação, a totalidade da obra faz muito sentido, sabe? E eu também, porque não sei muito, mas sei alguma coisa da Simone. Mas aí, na verdade, você acaba tendo duas coisas, duas vertentes. O projeto como instalação tem um significado e cada filme individual acaba tendo outro significado. Mas já não é parte do projeto. Não, é claro, óbvio que aí se dilui. Eu considero, inclusive, que os filmes são inéditos, entendeu? Eu não estou considerando que alguém vai na instalação e vai assistir os filmes, né? Porque enquanto você está assistindo um, tem outro tocando, então você não está assistindo o filme. Então eu acho que os filmes precisam ser vistos também, né? Porque eu faço isso também, eu sei como é. Eu acho pelo contrário, eu acho que tem que extrapolar ainda mais. Eu acho que ficou muito legal. Meu amigo, ele tem mais ideia do que eu fiquei super contente com o resultado, mas assim, os filmes não são os filmes. Os filmes são os filmes, né? Tanto que, enfim, por exemplo, tem um crédito que aparece em certo momento, uma coisa no meio do filme, e esse crédito não existe. E ele precisa ter esse crédito, né? O nome do filme precisa aparecer, né? Essas coisas não tem na instalação. Então ela está... Não, mas cada filme, por exemplo, tem o filme da Virgem de Vermelho. A moça passa na ponte, aparece Virgem de Vermelho escrito. Na instalação não tem isso, porque os filmes ficam passando e são como se fossem trechos, né? Sim, Sim, tem. não. O que eu quero dizer é que assim, eu não considero que os filmes... digamos que eu fiz algumas coisas, mas assim, não, é que eu montei... Eu não entendo a função, mas enfim, ele montou o filme, não sei. Eu montei alguns... Alguns ele editou, alguns ele finalizou. Eu fiz um trabalho de som na instalação. E eu considero esses filmes inéditos, assim. Alguém precisa ainda ver esses filmes, cada um por sozinho. vez. Sim, merecem. Como curta, eles têm um significado, como longa, eles falam... Acho que Outro na verdade você gera significado. 3 produtos. Você tem a instalação, um longa e os curtos. É verdade. E na verdade, a forma como você assiste cada um deles acaba mudando totalmente o significado deles, inclusive para a interferência de um com o outro. Não, e acho que o que você também estava perguntando da instalação, que eu falei que é mutável, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, se eu for para um centro cultural lá em Porto Alegre e eu não tenho uma sala daquele tamanho, eu tenho 4 menores. Não vou fazer. Não, vou fazer. Vou dar um jeito e vou fazer. Vou fazer, por exemplo, 4 salas, vou fazer 2 filmes ao mesmo tempo em cada sala, por exemplo. Aí você tem um outro jeito de ver, né? Uma outra maneira de escutar e de... Eu acho que eu não quero deixar essa instalação só dessa maneira e só levar em salas ou em lugares que comportem esta instalação, sabe? Eu acho que é nesse sentido. Sem destruir nenhum filme, é isso que acho que você estava perguntando, né? Mas todos vão juntos, instalação a instalação.
né? Vão todos. Exposição de só não tem, só nos festivais de curtas mesmo. O aspecto literário é bem importante. Gostaria de um dia poder contar. Isso eu vou escrever mesmo um conto sobre o que aconteceu no dia da nossa filmagem, que tinha o caixão desenhado onde tinha o buraco que o pessoal ia lá e introduzia o pênis. Entendeu? Só que quando a gente foi embora, a gente se esqueceu de retirar o caixão. E deu maior rolo, porque de noite chegou a turma do swing e os caras enfiavam lá o pau. Não sei o que. De repente perceberam que tinha um caixão. E isso provocou a demissão do gerente da casa. Porque ali é tabu. Depois eu pergunto, ali é tabu filmar. Ali é tabu filmar. Então é como se a gente tivesse entrado numa igreja. Então tem determinados aspectos da realidade que só esse tipo de instalação, só esse tipo de arte consegue desvendar. E é por isso que eu falei de mim mesmo morto em terceira pessoa. Entendeu? Pronto. Será que... não era uma... Bom, eu ia falar sobre a minha experiência também, o que eu achei tão único que foi poder trabalhar de dentro para fora foi que, há muito tempo, eu queria juntar a minha experiência no teatro com a experiência do cinema, sem achar razões claras para fazer isso e tal, enfim, e ter essa paixão pelo trabalho do ator, e o trabalho que o Fábio e o Luiz fizeram durante o filme foi uma coisa que, enquanto a gente estava fazendo, todo mundo que estava fazendo o filme, a gente se olhava e falava, nossa, eu não sei direito o que eu estou fazendo, mas fazia muito tempo que a gente queria fazer isso, assim, uma sensação de conseguir extrapolar os limites da linguagem um pouco, a gramática. E aí depois eu fui ler o negócio que eu tinha lido antes, que um dos sonhos do Bergman era fazer um filme inteiro que fosse um close-up. Mas poder ter esse luxo, eu estava esperando a piada. Eu tento ser bem sério, porque aí eu consigo me concentrar, porque com o Mauro do lado eu tenho que... E aí, poder ter esse luxo, poder ter essa liberdade foi uma coisa assim... E eu lembro, toda vez que eu assisto e vejo o trabalho que eles fizeram, é uma coisa que poder trabalhar com esse tipo de liberdade é muito raro. Então, eu senti isso também no projeto, que tinha uma vontade de experimentação com a linguagem. Primeiro eu quero cumprimentar todos pelo projeto, parabéns pela instalação, tudo muito bacana. E eu quero fazer uma pergunta, não sei se para as meninas ou para todos, para lançar isso, se vocês pensaram em transformar esses curtas no roteiro para teatro, também, após o longa. E por quê? Ainda não, mas assim... Como quem é do teatro aqui, todo mundo que é do teatro daqui é discípulo do senhor Maurício Paroni de Castro, né? Quem sabe? Do Alvise e do Matias também. Sim, mas tem essa pirâmide, sabe? Esse sentido. Não, na verdade, assim, o meu projeto, ele foge um pouco, né? Assim, na verdade, eu vou confessar aqui que quando eu fiz o projeto, eu ainda não havia concebido a instalação, como seria. Então, eu fiz um filme, sabe, com linguagem cinematográfica clássica. Claro, misturando um pouco da linguagem de videoclipe, quer dizer, eu fiz uma mistura de uma linguagem contemporânea de televisão e cinema, de uma forma até irônica, tá? Porém, é cinema, e quando eu fui entender o processo da instalação, eu pensei, poderia ter feito um outro tipo de abordagem, né? Eu acho que o meu projeto, eu acho que ele não tem a força como um objeto de instalação, assim como tem o do Luciano, do Maurício,
ou do Mateus, até do Capra, sabe? Porque ele tem uma linguagem muito clipada. Eu acho que ele perde um pouco nesse sentido. Eu acho que... Então, eu nunca pensei como teatro. Eu acho que não teria como. Eu acho que não teria porquê também, né? Acho que o meu, tecnicamente, não dá. É meio inviável, assim. É que, assim, na verdade, assim, não discordando, mas complementando, acho que a principal diferença de teatro e cinema é a mídia. O que cada mídia possibilita. Então, a mídia do teatro possibilita que o veículo não seja totalmente frio. Do cinema é um veículo frio, porém, você tem liberdades narrativas e manipulação do conteúdo muito maior, justamente por causa da edição e do enquadramento, que não são possíveis em teatro. E aí, no caso do meu, por exemplo, fora a parte de efeitos especiais e tudo mais, que até é viável fazer em teatro, a caracterização principalmente, mas ele depende extremamente do poder que a manipulação da edição e da narrativa tem na hora de contar a história, que são ações paralelas e tudo mais. Então, o conteúdo que você dá para a interpretação do espectador, no caso do cinema, é um conteúdo manipulado pela edição. E que no teatro, não. No teatro, o espectador já está quase na peça. Então, ele é quente, ele tem uma troca entre o público e o pessoal do teatro. Então, essa manipulação talvez não seja tão forte quanto no cinema. Então, basicamente, eu estou falando. Aqui, agora o Capra falando, agora eu achei que poderia ser um desafio. Não no meu caso, no caso dele, no filme dele, eu consigo ver o filme dele teatralmente. Eu acho que existe uma capacidade de usar a iluminação e o som para poder criar esse efeito de edição. Claro, o meu também, porque na verdade o meu é uma historinha de começo, meio e fim, então daria para fazer teatro, óbvio. O dele, que é um pouco mais fragmentado, mas é extremamente expressionista, eu acho que com um bom trabalho de iluminação, marcação e som, eu acho que daria para fazer uma peça. Fazer um musical. Não, talvez assim, em termos partes, daria para fazer em outro formato de performance, por exemplo. Nada, na verdade, tudo é adaptável. Mas é que assim, ele foi pensado não na linguagem cinematográfica, mas na linguagem da instalação, pedida para a instalação. Que nós temos 10 minutinhos aqui, então eu vou passar para vocês para as considerações finais aí, se tiver mais alguma pergunta. Só uma coisa para eu responder. Acredito que só possa ser feita uma performance diante ou no interior de um cemitério. Porque isso pode responder. Mas não é possível teatro do ponto de vista convencional. Acredito que somente uma performance poderia... Porque isso aqui que já tem aqui já é uma performance. Entendeu? Mas eu acho que pode muito bem. Eu adoraria, pessoal. Eu realmente estou a fim de fazer uma performance. Se vocês cederem uma ou outra imagem, eu iria no cemitério. Entendeu? Fazer isso. Eu cederia... O meu daria para fazer um trecho, daria para fazer uma performance, mas eu seria um desses, no mínimo, esses performances japoneses kamikazes horríveis, para fazer o cara todos os dias, assim, é factível, mas é de uma crueldade assim sem limites. Assim. Não, a projeção sim, mas eu digo assim, se fosse uma performance live action, seria horrível. O Papa, isso está registrado. A ideia que a Margarete... No avião do Papa. Não, a ideia que a Margarete falou, acho que veio pelo fato da Simone Weil. Exatamente. Não só das imagens ou do filme, né? Acho que foi isso. De juntar e contar a história dela numa peça, sim. Mas também uma outra coisa, Thaís, juntar todos esses projetos numa, como a Silvia falou, uma performance. Eu acho que altamente, sim, mas não com esses loucos que estão aqui. Sim, faria com esses loucos que estão aqui. Todos. Só queria falar uma coisa, corrigindo
Não, é que a instalação é a partir dos filmes. Os filmes foram feitos. Senão não ia ter sentido, entendeu? Eu acho que não ia dar certo. Se fosse diferente do que foi, não seria. Então, eu acho que essa disparidade, digamos assim, que você enxergou aí, eu acho que isso que é legal. Inclusive, por exemplo, os subgraves da música ajudam pra caramba no clima, entendeu? Porque você tá vendo outra coisa e fica tum, tum. Então, assim, eu acho que eu acho que é isso aí mesmo. A partir do seu filme, dos filmes de vocês que foi feito. Não tem, inclusive eu tirei os títulos e até tem alguns que eu recebi sem título, nem mexi em nada, porque é o filme de vocês. Isso aí. Eu, como público, justamente foi o que eu mais gostei, foi isso. Foi você ter o filme, o seu, que não tem nada a ver com o dele, que aí não tem nada a ver com o dele. É cada um uma loucura. Inclusive, minha mãe, que tem 80 anos, ela adorou. Então, você imagina, entendeu? Uma pessoa que, né? Não é moderninha, mas não é outra geração. Ela gostou muito. Ela ficou um pouco impressionada com o filme do Capo, claro, né? Ela começou a ficar meio assim, eu falei, você tá bem, mãe? Não, tô bem, mas o que isso tem a ver? Calma, mamãe, tem tudo a ver. Então, eu, como público, achei que a ideia é muito boa, gostei muito, parabéns às meninas. Sei que foi muito difícil ter feito tudo isso sem dinheiro, né? E agora vamos atrás do dinheiro, que dá certo, eu acho. E não, você tem, né? Justamente essa confusão do som, tudo isso foi super positivo. Não podia ter sido melhor do que isso. Eu agradeço vocês e façam propaganda para os seus próprios familiares aí, para vir assistir, porque está muito legal. Obrigada. Ela pediu, acho que aproveitar o finalzinho para agradecer, então, a Helena, a Silvana, a Thaís, o Emmett, o Luciano, o Patrício, por todo mundo que ajudou também, acho que em todos os curtas e que não estão presentes, assim, que pelo menos para mim foi uma oportunidade muito grande de ter essa liberdade de poder estar fazendo uma coisa nova, para mim, pelo menos. Eu agradeço, porque foi só alegria, né? Só diversão. Parecia que eu estava no jardim de infância, assim, brincando, sabe? Era só risada. Margarida, está prometido para você. Pelo menos no meu filme eu vou organizar aqui um caixão. Eu vou pegar o caixão e vamos projetar dentro do caixão pequenininho. Entendeu? Puta, né? Põe os atores, imagina a gente fazer isso. A gente pensou numa saca de jovens, mas isso era legal. Obrigadíssimo, viu? Caros companheiros de turno. Não, peraí, só quero falar uma coisa, que a Silvia, já que aqui estamos em casa, falou isso, eu vou falar, e junto com a Silvana e com a Thaís, a gente quer muito, imensamente agradecer o esforço de todo mundo, porque vocês sabem que realmente o dinheiro que houve foi uma quantia irrisória pelo resultado que a gente conseguiu, e que se não fosse o esforço, o envolvimento, a credibilidade que todo mundo deu para a ideia, foi uma contaminação geral, que um trabalhou no filme do outro, um ajudou o outro, e a gente só quer agradecer a todos vocês. Sim, muito obrigada. Eu queria saber agora para a Débora como foi o Metaxo para ela. Só 2 minutos, mas a Débora tem que falar. Ela que escreveu as perguntas. Fantástico. Só mais uma coisa para terminar. Agora, para quem estiver curioso para saber toda a vida e obra de Simone Weil, sem mistificações, direto aos fatos, dia 22 tem palestra com a Maria Clara... 30.
dia 30, terça-feira que vem. Ou segunda, terça, né? A palestra com a Maria Clara Bingmer, que ela é uma das maiores autoras, é referência em se tratando de Simone Weil aqui no Brasil, e ela foi super solícita e vai falar de tudo que a gente não sabe a respeito dela. Obrigada.